eu estou amando a série Chosen. Ah, eu assisti. Assistiu? Aham. Mesmo que tenha muito erro anacrônico no Sim, Chosen. sim, Já sim. vou falar com o pessoal. Como arqueólogo, o Chosen tá reprovado em vários pontos. Por exemplo, eles colocam um monte de vela de parafina lá, que não existia vela de parafina no tempo de Jesus. Tem um Sim. monte de vela de parafina lá. Mas eu deixo o arqueólogo de lado e assisto o Chosen apenas como espectador. Gente, parabéns. Eles colocam Jesus de uma maneira... Por exemplo, o milagre de Caná da Galileia. A gente imagina Jesus multiplicando o vinho ali, Jesus sentado, austero, sem sorrir, fechado, e Maria cochichando alguma coisa ali. É assim que a gente imagina, um Jesus muito robótico. Ali não. Eles mostraram Jesus dançando com o pessoal. Daqui a pouquinho, lá na cidade samaritana, Jesus some, quando vai ver, ele tá debaixo de uma carruagem lá, ajudando o sujeito lá. Jesus era carpinteiro. Então, o Jesus que eu amo pela Bíblia, que eu conheço, ele se sociabilizava com as pessoas. Ele contava histórias de humor. Não é que Jesus era um stand-up. Não é que Jesus era um stand-up, mas você é mãe. Pra atrair crianças, você tem que ter um rosto, um semblante que atrai crianças. Naquela época, criança não tinha a liberdade que tem hoje. As criancinhas vinham Jesus. Então Jesus, porque hoje é fácil, você colocou, você pode ser o Bozo, você sabe que houve vários Bozos, né? E um dos Bozos aí eu conheci pessoalmente, porque o meu primeiro programa foi num canal de TV, e a gente fazia apresentação vestido de patinho pra gravar música nem sei se já é RCA Victor, e a gente gravava e eu apresentei com o Bozo, em teatro e um monte de coisa. E o Bozo da época, que eu ouvi vários Bozos, era um camarada que tinha muitos problemas. Depois ele até se converteu. Mas eu o conheci antes de converter. E ele era um camarada que ele era terrível. Ele vivia à base de drogas, promíscuo, sem graça. O camarada era um grosso ali. Mas apesar de ser um grosso, quando ele botava a roupa de Bozo, a criançada toda vinha. Mas na época de Jesus não existia Bozo. As crianças eram tiradas de frente dos adultos. E mesmo nesse contexto, as crianças vinham a Jesus. Então, Karina, eu não posso imaginar Jesus uma pessoa que não fosse alegre. Algumas das parábolas de Jesus começam assim: qual dentre vós? Tisrohimin, em grego. Qual dentre vós é o início de uma charada bem-humorada? Quando Jesus falava o seguinte: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, isso era engraçado para o humor da época. Repito, Jesus não era um stand-up, um comediante barato, mas ele atraía as pessoas com um sorriso, sabe? É como eu falei, Jesus pede para eu ser diferente, não para eu ser esquisito. E Jesus, às vezes, ganhava o coração das pessoas pedindo um pouco d'água, participando de uma festa de casamento. Os radicais religiosos não aceitavam aquilo. Esse camarada é glutão e come com pecadores. Eu falo, engraçado, veio João Batista e jejuava, vocês falavam que tinha um demônio. Veio o filho do homem, come e bebe, vocês falam que ele é glutão e bebedor de vinho, né? Mas até que ponto a gente se sentir à vontade ou frequentar ambientes que às vezes não tem a ver com a nossa fé, só pra gente poder, né, sociabilizar e participar? Onde está o limite dali? Boa pergunta. É difícil. Né? Então, levado a extremo, eu vou agora ao Rock in Rio, todo mundo lá, eu tô lá com Jesus, né? E aí, por exemplo, o Halloween, mas a gente vê pessoas que se denominam cristãs, vestindo os meninos de caveirinha, vestindo as crianças com sangue, vestindo o marido baleado, vestindo... Até que ponto isso é considerado uma brincadeira, isso não é sério? Até que ponto a gente deve participar disso? E mesmo assim, isso não demonstra que a gente está deixando de lado a nossa fé? Eu não sei se é falta minha de entendimento. Não, você tá correta. E eu também não quero julgar quem faz, mas eu quero entender. Vamos por etapas. Eu vou até pedir a sua licença e vou responder de uma tacada, o Halloween e o Carnaval. Vou colocar os dois juntos ali, né? Qual a diferença do Halloween e Carnaval para Páscoa e Natal, que eu defendi uma participação moderada para até participar pro evangelismo? A pergunta é o seguinte: a Páscoa é uma distorção da verdadeira Páscoa. O Natal é uma distorção do verdadeiro Natal. Existe um sentido. Então existe um sentido bíblico a ser resgatado. O Carnaval e o Halloween não é distorção de nada. É uma criação. É uma criação satânica. Então não há o que resgatar. A diferença para mim é muito nítida. A Páscoa, eu tenho que resgatar o verdadeiro significado da Páscoa. O Natal, eu tenho que resgatar o verdadeiro significado do Natal. Então, em que pese a Páscoa ter um invólucro pagão e o Natal também, eu vou, com sabedoria espiritual, tirar o invólucro pagão de ambas as festas para recuperar o verdadeiro sentido do nascimento e da morte de Jesus. Com relação ao Halloween e ao Carnaval, não há o que ser resgatado. O Carnaval começou com as festas de Baco, o deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal e até foi uma coisa triste, tanto com o Carnaval como com o Halloween. Aqui foi muito triste. Aqui a igreja tentou cristianizar coisas pagãs para não perder o público pagão. Aonde você disse? No Carnaval e no Halloween. Olha o sentido.
contrário. A Páscoa e o Natal eram cristãos e foram paganizados. Outra foi invertido. O outro era pagão que foi cristianizado. O sinônimo não é igual. Mas o carnaval foi cristianizado? Foi. De que maneira? Vou explicar. Lembra que eu falei que a Roma cristianizada cuidaria em mudar os tempos e a lei? Sim, sim. Você já notou que o carnaval, cada época do ano, cai numa data diferente? Você já se perguntou o porquê? Não. É porque o carnaval, pasmem, faz parte do calendário eclesiástico da igreja. Ele é atrelado à Semana Santa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na época que a igreja tomou o poder, e aí realmente é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Até o que eu falo, eu sempre piso em ovos. A sua pergunta, ela é mais profunda do que uma resposta simples possa dar. Até que ponto eu posso ir sem negar a minha fé, a minha identidade? Porque por um lado não posso ser esquisito, separado do mundo. Por outro lado, não posso me mundanizar. A gente tem que ter uma ajuda espiritual para saber o divisor d'águas. Para você não se vender em prol da popularidade, ou dos likes, ou dos views. Então vamos lá. A igreja tinha muitos pagãos que assustaram, que agora o mundo virou cristão, não por conversão, mas por um decreto imperial. As religiões pagãs continuaram existindo, mas elas ganharam cada vez menos espaço público. Imagine só, você estava seguindo uma religião pagã. Você estava na Basílica, que nessa época a Basílica era apenas um templo pagão. Constantino agora se converteu, se tornou cristão, e ele obriga que a igreja, que a Basílica que você frequenta se torne agora uma igreja cristã. Ou você aceita isso, você vai perder pontos com o imperador. Como muitos se vendiam, muitos se tornavam cristãos assim, não por conversão, mas por conveniência. Existe uma diferença entre vir a Cristo por conversão ou por conveniência. Muitos vieram, mas vieram trazendo essas práticas. E aí o diabo ganhou um ponto em relação ao povo de Deus. Por isso que quando eu falo dessas mudanças aqui, eu não estou atacando a igreja A ou B, irmãos. Esse crime da junção do cristianismo com Roma é um crime do meu povo, do povo cristão. Eu tenho que chorar por isto. Eu não posso agora, de dentro da minha igreja, começar a atacar outras igrejas, porque quando um pastor rouba o dízimo, quando a igreja católica sanciona um paganismo, ao invés de ficar apontando o dedo, eu tenho que chorar, porque é o cristianismo. É o argumento que muito ateu está tendo do outro lado para falar que cristianismo não presta. Daniel, no capítulo 9, que você pode ler em casa, ele não ficou apontando os pecados de Israel, ele se identificou com o Israel pecador. Daniel era um homem santo, e ele falou: Senhor, nós temos pecado. Então eu peço a Deus perdão pelos pecados do cristianismo, que eu faço parte desse cristianismo. E infelizmente, com dor no meu coração, com dor no coração de Cristo, porque o cristianismo é a igreja, é a esposa do Cordeiro, segundo o Apocalipse, o cristianismo juntou. Então o cristianismo começou a se vender e começou a pagar um preço. Já que os pagãos estão vindo, as festas dão muito dinheiro. E o dinheiro virava quermesse e dinheiro para as igrejas. Não vamos parar com isso. Vamos cristianizar a festa pagã. Então vamos fazer o seguinte. No carnaval, tanto é que há várias teorias dos etimólogos a respeito da origem da palavra carnaval. Uma delas, não a única, diz que carnaval vem de carnavale, o que vale é a carne, carnavalis em latim, mas o que vale é soltar realmente tudo que você quer. Então a igreja colocou o seguinte: não, você pode pecar à vontade no carnaval. Só que é o seguinte, acabou o carnaval, aí vem o sábado, interessante, tem até o sábado de aleluia, porque é em homenagem a Saturno. Aí 40 dias depois do carnaval, você vai ter a Semana Santa. E durante esses 40 dias depois do carnaval, você vai ter que se penitenciar pelo que você fez no carnaval. Pelo que você fez no carnaval. E para você obter o perdão, você tem que ter uma indulgência dada pela igreja. Uma indulgência, assim, é uma forma de domínio da religião sobre as mentes, que lá na época do século XVI se tornou uma coisa vendida mesmo, a ponto que as pessoas podiam comprar indulgência, perdão, de um